Bom dia! Vamos para mais uma live. Hoje com a queridíssima Magda. Vem chegando, pessoal. Vamos falar de inteligência emocional, né? Por que se fala tanto de inteligência emocional hoje em dia? Bem-vindas! Bem-vindas, quem for chegando, vai colocando aí no chat de onde você tá falando. Eu tô em São Paulo, onde vocês estão? Coloca aqui pra mim. E aproveita, pega esse aviãozinho que tem aqui embaixo, ó, e já manda aí pra todas as amigas e amigos aí que tem filhos. Comenta aqui pra mim de onde vocês estão falando, de onde vocês são. Deixa eu interagir com vocês enquanto a Magda não vem. Opa, São Paulo! Castilho. Eu também tô em São Paulo capital, tô aqui na Zona Sul. Aqui pela região do Jardim Marajoara, Santa Amaro. Magda, minha querida, chegou. Quando você estiver pronta, me manda aí o convite. Vamos falar, né, gente? A gente precisa falar de inteligência emocional. Vocês estão ouvindo gritinhos aqui no fundo dos gêmeos? Gente, eles estão numa fase agora, que eu vou falar demais semana que vem. Eles estão com 2 anos e 5 meses, fase das birras, né? Manda o convite, minha querida. Sabe mandar? Senão eu te mando. E Aracaju! Gente, eu amo Aracaju! Quem que eu conversei? Ah, tem um parceiro meu que trabalha comigo nos projetos que eu faço e ele é de Aracaju. Esses dias eu tava falando com ele, tava falando de Aracaju. Enfim, os meninos estão vivendo essa fase agora, eles estão brigando muito um com o outro, né? Por conta de brinquedo. Eles se amam, mas tem cada porradaria que sai. Às vezes o Davi tá aqui com o olho, ó, todo marcado, que o João ontem apertou assim. Eu nem vi que eu tava trabalhando. Aí depois eu só vi eles contando, né? Vou mandar, Magda. Eles me contam, né? Eles estão falando um pouquinho, eles falam assim, mamãe, João bateu. Não pode, eles falam, não pode. Vou mandar, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui como é que eu convido. Gente, esse Instagram mudou alguma coisa? Magda, eu acho que é você que precisa fazer o... Ah, consegui. Já sei, Magda. Então temos gente aqui de Aracaju e de São Paulo. Temos alguém aqui também que está na Alemanha, que é a Sabrina. E a Magda que vai entrar está em... Estou aqui! Tudo bem? Olá! Gostosa de fundo. Vou baixar. Ou tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está aqui. O pessoal me contando de onde eles estão falando, né? Porque Sim, estou vendo aqui. Tem gente da Alemanha, viu? Alemanha, Tem gente de Recife, aí minha amiga Letícia. Um beijo, Letícia também é psicóloga, né? Trabalha também com a parentalidade, Letícia, de Recife. Todos esses lugares que surgiram aí, eu gostaria de estar mesmo ou em Aracaju ou em Recife. Apesar Pronto. a Alemanha é linda, mas eu quero praia. Olha aí, Sá, tá vendo que ela tá falando da sua Alemanha? Gente, deixa eu falar um pouquinho o que a gente vai falar hoje, bem brevemente. Tá? Vou deixar a Magda se apresentar. Tá vindo do meu Instagram que não conhecia a Magda ainda, né? E a gente vai falar desse tema. Não percam, gente. Vocês vão ouvir uma especialista falando de muda a vida da sua parentalidade, no seu relacionamento com seu parceiro, com sua parceira. A gente tem que investir, né, Magda, um pouquinho nesse tipo de conhecimento. Tem que investir. Tem que investir. Vale ouro, então vamos aproveitar aqui. Olha a Ju chegando. Então, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar deste tema que pode fazer muita diferença. Inteligência emocional já é algo tão considerado assim como de importância, né, nas vidas dos adultos, mas das crianças, que as escolas, ontem na live com a Mônica, né, que nas escolas já é conteúdo obrigatório. Sim, isso. Falar das escolas de todas já precisam ter o assunto de inteligência emocional. Sim. Porque
E antes da gente se preocupar com a cognição, né, Magda? Eu não vou nem falar. Isso. Cognição é importante, mas a cognição é potencializada pelas emoções, né? Exato. E a É isso aí. amiga, a gente se conheceu através do mundo aí da educação respeitosa, né? Esse mundo lindo que abriu tantas portas nas nossas Verdade. vidas, É. para todos os níveis, Transforma vidas, né, trouxe, Joana? e que trouxe essa beleza aqui que a Magda, Ah, que linda. porque viramos amigas, né? É Ainda não verdade. pessoalmente igual a Mônica ontem, mas se Deus quiser, eu vou aparecer em Recife para ir pra praia. Abril tem um congresso de perinatalidade e parentalidade. É E 22, dia 22 de abril, vou estar aí. Primeiro congresso de perinatalidade aqui no Brasil. E vai ser em São Paulo e você vai se fazer presente também. com certeza, a gente vai papear muito. Que bom. Vamos. Aí, Magda, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de Pronto, você. então vamos lá. Primeiro, quem sou, né? Quem sou? Eu sou Magda, sou casada com Adriano, tenho uma filha linda, uma princesa de 33 anos, que é Marjorie. Tenho meu Bem, genro, que eu considero como filho, que é Paulinho. E desse casamento lindo, me deram Pedro, de 4 anos, e Maitezinha, de 8. Pronto, isso é a Magda. Agora, o que que ela faz? O que que a Magda faz? Magda é psicóloga clínica, perinatal e também da parentalidade. Ama ouvir histórias de gente, ama sentar, ouvir e acolher. E assim, é uma eterna aprendiz aí da vida, da ciência. E é isso. Isso é o que eu faço. Isso é o que eu gosto de fazer enquanto profissional. maravilhosa, uma mãe maravilhosa, uma avó maravilhosa. Oh. Obrigada por ter aceito o convite. E vamos lá, vamos falar sobre ele. Eu estou extremamente feliz em me fazer presente aqui, me fazer presente nesse seu lindo projeto, Joana. Isso dá, na realidade, uma oportunidade de transformar vidas de verdade. Então, assim, você sabe, eu sou sua fã, né? Grande mesmo. Então, gente, falar de inteligência emocional, essa temática, ela é de extrema importância enquanto sujeito, enquanto pessoas que nós somos, né? Então, antes do próprio conceito do que é inteligência emocional, a importância nas relações, do desenvolvimento enquanto sujeito, de sermos pais emocionalmente inteligentes, né? Gostaria de pontuar o principal palco, no caso, onde se desenvolve, que é a família. O berço, a família, de fato, é o nosso palco principal, o número 1, né, da nossa inteligência emocional. Temos aí um outro palco, uma extensão extremamente importante, muito forte, que é a escola, né? Mas é na família que a inteligência emocional se faz presente em primeira mão, né, como uma grande possibilidade de expandir aí a regulação do sistema familiar. Então, é a família, é a construção da parentalidade, que ela se faz presente, ela é aprendida. Então, assim, o palco familiar é onde tudo realmente se inicia. E aí, eu vejo também, Joana, assim, a psicologia, junto com a pedagogia, duas ciências extremamente importantes para fortalecer, esse fortalecimento, no caso, dos laços e da construção da inteligência emocional, né? Então, são duas ciências completamente subjetivas, elas sempre têm algo a ser acrescentado, sempre, tanto na educação como na psicologia, elas estão inacabadas, né? Assim como nós somos sujeitos de construção, eternos sujeitos em construção, a psicologia e a pedagogia, referindo-se ao centro da família como construção de inteligência emocional e a escola como centro de educação familiar, eu vejo assim como duas ciências extremamente importantes na construção do sujeito. Extremamente importantes. Nós estamos falando aí, quando a gente fala do núcleo familiar, nós estamos falando aí de parentalidade, né? Eu enquanto mãe, o meu esposo enquanto pai, o meu companheiro. Nós não escolhemos ser pai e mãe só porque nós casamos e a gente decidiu ter um filho. Não é verdade? Essa parentalidade, ela vem desde quando a gente nasce. Desde quando eu me entendo como construção de pessoas junto ao meu núcleo familiar,
Como é meu pai? Como é minha mãe? Qual foi esse meio que eu vivi? Qual era a escola a qual eu estava sendo alfabetizado? Como era essa minha professora? Como era essa didática? Então, veja, né? A parentalidade, ela vem desde que a gente nasce, na realidade. Assim como a inteligência emocional também. Né? Ela é construída, ela é aprendida, e o berço familiar é o palco número 1 para essa construção. E olha, importante, né? Você foi falando isso e eu os casos reais, né? Uhum. E eu fui me lembrando de algumas falas que eu escuto, não só na clínica, mas até no dia a dia, todo mundo escuta também. Sim, Ah, mas sim. porque meus pais eram assim. É. Eu vou, não tem jeito, você tem que entender que esse é meu jeito de ser, porque eu fui criado assim, ou que eu fui criada assim, né? Então, Uhum. quando a gente não tem essa consciência, como a gente vai replicando os padrões, Isso, né? E por que a isso. inteligência emocional entra? E muitas vezes, na minha visão, a Magda traz a dela, porque muitas vezes olhou, porque isso é muito recente também, né? Sim, Não tá sim. então, das emoções nossas enquanto crianças. Então, eles estavam Isso. fazendo lá o que eles podiam, o que eles sabiam, muitas Exato. vezes abafando as nossas emoções, e a gente tomou aquilo como verdade, mesmo que tenha doído, mesmo que não tenha. E aí a gente vai passando isso adiante para os nossos filhos agora. E aí Sim, que entra esse aprendizado que a gente tem hoje aqui, que a Magda está trazendo. exato. É, porque assim, antigamente, na realidade, para assim, o sujeito ser bem-sucedido, né, a pessoa precisava ser cognitivamente inteligente. Então, a cognição ainda era quase que uma regra para que eu pudesse me dar bem realmente, para que eu pudesse até ser feliz, colocava a felicidade bem vinculada à cognição, né? E hoje, né, mais do que saber e deter o conhecimento, no caso, a ciência e os estudos comprovam que a inteligência emocional é um fator importantíssimo para a construção emocional do sujeito, né? A ciência descobriu muitas coisas, né, Joana? Esses estudos, laboratórios de estudos e tudo, a própria ciência, a própria neurociência, que está aí para nos auxiliar também nessas afirmações. O papel das emoções em nossas vidas é extremamente importante. E, infelizmente, né, somos de uma geração, e eu posso dizer isso abertamente, porque eu tenho aí 52 anos, então posso dizer abertamente que somos de uma geração que não existia educação emocional na infância. Né? As gerações passadas, elas não foram, no caso, educadas emocionalmente, porque não era visto como algo importante. Assim, falar sobre as emoções, por quê? Não tinha importância as emoções, né? E a inteligência emocional, ela é um tema relativamente novo, né? As primeiras pesquisas, de fato, científicas, assim, pesquisa com famílias, foi aí em 1984, que é muito recente, para que pudesse isso pontuar, ser levado como ciência, ser levado como fator, no caso, de desenvolvimento humano, falando, inclusive, sobre todos o aspecto neural, a parte cerebral, né? Então, assim, é muito recente, né? Muito recente, de fato. Mas o fato é esse, que a inteligência emocional, na realidade, não era a inteligência emocional, as emoções, elas eram muito reprimidas. Criança não chora, não vou nem muito longe. Criança não tinha nem sentido. Criança não tinha tanta importância. Imagine as emoções das crianças. Então, é algo realmente, relativamente bem novo, né? Então, Daniel Goleman, assim, na minha visão, ele é o pai, de fato, aí da inteligência emocional. Nós temos inúmeros estudiosos, cientistas, nomes realmente de peso, mas Daniel Goleman, ele tem uma representatividade muito grande em relação às emoções. E ele tem uma afirmativa que eu acho assim, muito interessante. Ele diz assim: nosso mundo sempre ignorou um conjunto de habilidades tremendamente significativas, que são as habilidades ligadas às emoções e às pessoas. Sim. Então, assim, quando ele fala de emoções, ele fala especificamente das pessoas, né? Então, colocando a cognição, quebrando um pouco esse paradigma e esse tabu, que a cognição vinha em primeiro lugar. Não. Nem todo mundo que é cognitivamente inteligente é emocionalmente inteligente. Então, E né, nem todo mundo que é
cognitivamente capaz e inteligente é bem sucedido. Feliz. Não é, isso já é comprovado, né? Existem muitas comprovações em relação a isso. Então, hoje, ser emocionalmente inteligente, sim, isso é uma grande cognição. Hoje, inverteu no caso, né? Então, a inteligência emocional nada mais é do que isso. Essa gama de habilidades humanas, né? Que é justamente como gerenciamos as nossas emoções, como nos relacionamos a partir desses sentimentos, né? A partir dessa vivência, no caso. E é isso, né? Então, ela não é constituída de uma, duas ou três. Na realidade, é uma gama de todas as habilidades que nós temos. Agora, dentro dessa vivência, né, dentro desse contexto vivencial que nós temos, existem emoções que elas são bem afloradas e que elas estão ali no centro do nosso dia a dia, né? Nós temos inúmeras, N emoções, mas existe aí três que são muito fortes, né? Que é a raiva, a tristeza e o medo. Então, essas três realmente elas estão muito afloradas, no caso, no nosso dia a dia. E aí, quando eles apontam alguns pilares de desenvolvimento para que se possa ter uma boa inteligência emocional, ele fala inicialmente do autoconhecimento, conhecer-se. E aí eu trago Sócrates quando ele diz assim, conhece-te a ti mesmo. É muito interessante essa frase, né? A partir do momento que você se conhece, a partir do momento que você sabe das suas limitações, sabe das suas capacidades, te facilita a se relacionar com o outro. Primeiro contigo, com as tuas próprias emoções, com as tuas decisões e depois com o outro. Então, o autoconhecimento, o conhecer-se, né, requer consciência de saber, na realidade, nomear as emoções. Então, nos pilares aí das habilidades humanas, eles dão muita ênfase ao autoconhecimento, ao conhecer-se, né? E um outro muito interessante, Joana, também, é a autorregulação. E quando a gente fala em infância, quando a gente fala em criança, quando a gente fala em desenvolvimento infantil, quando a gente fala nesse acompanhamento dos pais e dos cuidadores, enquanto a educação da parentalidade, a educação respeitosa, a autorregulação ela é muito interessante. Controlar os impulsos e se acalmar. Como é que eu faço isso com uma criança de 1, 2, 3 anos? Como é que eu faço nesses os dois incríveis, assim, os incríveis 2 anos? Como é que eu faço? E assim, eu escuto muito aqui na clínica, né? Assim, o meu atendimento é mais voltado para orientação de pais. E aí, ontem mesmo eu ouvi isso. Uma mãe disse assim, Magda, mas eu preciso levar ele para o psicólogo, né? Então, assim, não é levar o filho para o psicólogo muitas vezes, lógico, a gente precisa ver se tem algum tipo de transtorno, né? Algum tipo de patologia, isso é lógico. Mas é como está a sua relação com seu filho? Como é essa visão de mãe educadora? Como é essa relação que você tem com o teu saber, com a aplicação da tua parentalidade, com o que a sociedade nos prega, com o que a sociedade nos taxa? Né? O que é ser, no caso, uma criança educada? Né? Então, quando eu coloco isso, muitas mães saem, não é nem que saem, termina, né, o programa, que eu tenho o programa Encorajando a Educação Respeitosa, e vem para a terapia. Isso. Poxa, Magda, caiu a ficha. Isso é comum, é normal. Isso é normal. Por quê? Porque, repito, não tivemos uma educação através da inteligência emocional. Nós, enquanto pessoas, nós somos muito poldadas de fato. As nossas emoções, elas eram de fato muito reprimidas. Criança bonita não chora, homem não chora, menino não chora, isso é besteira, deixa pra lá. E assim a gente vai se constituindo. E aí, na autorregulação, né, Joana, a gente sabe que os primeiros anos de vida é um período onde o cérebro da criança mais cresce. Ele evolui numa capacidade, né, assim, assim que nunca mais voltará a ocorrer. Então, principalmente aí na primeira infância. Então, por que a autorregulação é tão importante nesse período? Justamente por conta desse período de desenvolvimento do cérebro, do período do desenvolvimento, no caso, fisiológico, né? Estou falando aí de estrutura de fato.
Então, a autorregulação, controlar os impulsos e se acalmar, a gente precisa olhar bastante para esse lado. E aí a pergunta, mas quando que começa, que eu posso ter uma educação voltada para a inteligência emocional com o meu bebê? Desde que você engravidar. A partir do momento que você engravida, segundo aí a neurociência, segundo aí os aparelhos altamente modernos que hoje nós temos, a partir da 25ª semana de gestação, o feto ele já começa a captar essas memórias. Então, enquanto mais eu tiver consciência da minha autorregulação a partir de então, melhor para eu me desenvolver e oferecer aí para o meu filho uma educação emocional com bastante prevenção, né? Não é isso? E aí, nessa autorregulação na primeira infância, eles dividem, né? Os estudiosos dividem aí essas etapas que ocorrem inicialmente quando bebezinho mesmo, de meses, né? Os sentimentos são regulados principalmente pelos cuidadores, não somente pelos pais, mas pelos cuidadores de uma forma geral, né? Pai, mãe, cuidadores. E a segunda etapa é na corregulação, que acontece justamente entre 1 e 3 anos, né? Então aí, minha amiga e expert nesse período também falando sobre birras, falando sobre comportamento. Então, pode acrescentar alguma coisa aqui pra gente nesse período. Sim. Eu só quero voltar lá no pedacinho atrás que você falou antes, para depois voltar aqui para falar da... Mas, gente, olha como, fazendo um gancho com o que a Magda falou, olha como inteligência emocional é importante. Hoje em dia, as empresas, os adultos, eu vejo muitos empresários ou executivos ou líderes, né, em pequenas, médias empresas, que falam o seguinte: a gente não consegue encontrar bons líderes. E eu trabalhei muitos anos com recursos humanos também, né? E aí eu ainda escuto muito isso. E o grande ouro no mercado, a pessoa que todo mundo quer e todo mundo busca, e já pensa no seu filho, como é que eu preparo meu filho para isso, né? Se isso é tão escasso hoje em dia nas empresas, esse profissional vale ouro, que é o profissional que conhece de pessoas e relações. Então eles encontram, Magda, muitos profissionais que cognitivamente falando sabem tudo, são técnicos, são especialistas, entendem tudo de sistema, entendem tudo da burocracia, entendem tudo da lei, entendem tudo das mais variadas áreas aí, né, de atuação, mas Sim. não sabem pessoa, não sabem gerenciar conflitos. Então a fala das lideranças são: eu tenho bons técnicos, mas eu preciso de bons gestores. E gestores, eu até brinco quando eu tenho essas conversas informais, né? Meio há bastante tempo. E eu falo assim, ó, você precisa de bons gestores de emoções, né? As completar as emoções, isso. As empresas estão fazendo muita inteligência emocional também para o âmbito, né, das organizações. Isso, exato. Então, e como é que eu preparo meu filho para esse mundo que ele vai viver? Isso. Do berço, né? Realmente desde muito cedo. E a Magda falou agora, falando de corregulação. O que é a corregulação, né? A corregulação é um dos mecanismos mais poderosos. Você que está me assistindo precisa de corregulação. Todos, né? Corregulação. O que é pega na mão e que te fala que você, que te dá segurança, te dá carinho, te dá amparo. Não tem ferramenta mais poderosa do que a corregulação das emoções. Então, Exato. Todas as vezes que você vê alguém, adulto ou criança, em dor emocional, você corregula com essa pessoa. A gente faz isso muito bem com os adultos. Por que a gente não faz isso com as crianças? Com as crianças. Né? Exato. Deixa ela chorar. Ou a gente já quer pegar, porque mãe é mãe, né? Aí isso. Eu sei que tem muitos papais que me seguem que não fazem isso, mas eu vou dar um exemplo que é genérico, que está sendo mais frequente, né? Não, deixa essa criança, ou até a avó fala, não, deixa, não pega não, você fica pegando muito, ela vai ficar... Só que, gente, olha só, estamos aqui com uma especialista aqui em inteligência emocional.
psicóloga também, e afirmo, por terra isso. Eu só crio Muito. fortes, emocionalmente fortes, para enfrentar esse mundo se eu corregulo com os meus filhos. Que é Essas, justamente isso. essas emoções. Você É. caiu, assustou, né? Ai, cair assusta. Pode até não ter machucado. Você viu que foi besteira. Tudo bem. Guarda pra você, né, Magda? Fala, ai, filho, assustou, Isso, né? E aí, né? E aí você dá isso. esse acolhimento, né? Diga, Magda. É, isso mesmo. E o importante também, né, Joana, veja, quando inicia isso? Lá na gestação. A Veja que não é gestação. algo que precisa estar aqui agora, mas isso é constituído lá na gestação, né? Então, o que acontece? Então, de onde vem, né, esse termo pais emocionalmente inteligentes, ou pais preparadores emocionais, ou alfabetização emocional? Então, de onde vem isso, né? Então, vem justamente dos pilares da inteligência emocional que a gente estava falando, né? Da autorregulação, depois vem a automotivação, né? Que é, no caso, manter o foco se firmar, no caso, ser determinado, né? E em busca, no caso, dos objetivos, ter a empatia aí, se colocar no lugar do outro verdadeiramente e poder assumir essa posição de, poxa, eu te entendo, que é justamente o que você diz. Filho, você caiu, ai, deve ter sido horrível. Isso é empatia, né? E todas essas habilidades, no caso, interpessoal, conseguir, no caso, nutrir relações saudáveis, que é o que você também levantou a bandeira a partir das empresas, né? A pessoa tem uma cognição extraordinária, é um gênio, como eles costumam falar, mas o interpessoal é péssimo. O interpessoal não constrói, não soma, não agrega, no caso, valores emocionais. E engraçado que quando nós falamos aí sobre o Goleman, que ele batizou, no caso, a inteligência emocional, é a pedra de toque da inteligência emocional, são as emoções das pessoas, é o relacionamento com as pessoas. Né? Então, assim, fortalece o que as empresas hoje estão colocando Uma como necessidade. número um, como necessidade, como número um, né, de fato, de manter essas pessoas, no caso, e poderem ter na sua equipe, no seu grupo de pessoas. Assim, eu fui do mundo corporativo por quase 30 anos, né? E eu sei, assim, não mudou muita coisa, assim, infelizmente vem tendo aí bastante avanços, mas a gente ainda tem isso ainda muito presente, né? Então, assim, o meu time, a minha equipe, né? Então, tudo isso ainda existe. Então, emocionalmente, pessoas que são desestruturadas, elas perdem o seu valor a partir quando se fala, no caso, de cognição, né? Então, essas são as habilidades que a gente coloca como foco para a inteligência emocional. E aí a gente traz isso para o mundo da parentalidade, para o mundo da educação respeitosa. E por que tudo isso, né? Então, a gente tem um estudioso aí, John Gottman, né, que ele tem um laboratório aí de estudo. Em 1984, ele e os pesquisadores, a equipe dele, cientistas, psicólogos e tudo, eles começaram a estudar no laboratório deles, a pesquisa principal era relacionada a famílias, né, tudo que envolve a família, no caso. Ele pesquisou aí, observou famílias durante anos, observava a família, observava os filhos que iam nascendo e crescendo. Então, foram anos de pesquisa e de estudos, e eles colocaram 3 tópicos relacionados à família, né? Que é, no caso, tópico de estudo para ele, que são as desavenças, no caso, que acontecem entre as famílias, né? As desavenças conjugais, separação, brigas, tudo isso que gera em torno do casal. Então, desavenças conjugais era um tópico para eles, a educação dos filhos era um outro tópico, e o desenvolvimento emocional na criança era um outro tópico. E esse conjunto de estudos levou, no caso, a John Gottman e os outros pesquisadores a trazerem a importância grande da educação, da inteligência emocional, da alfabetização emocional para as famílias, né? E o que ele identificou, então, nessas famílias que foram estudadas? Eles identificaram grandes habilidades emocionais, onde os pais compreendiam seus filhos e os ajudavam a lidar com as emoções desafiadoras. Lembra aquelas 3 emoções que eu comentei, que elas são bem estudadas? A tristeza,
o medo e a raiva. E eles perceberam, poxa, mas todo mundo tem isso. Mas esses pais, eles têm essa vivência, eles conseguem, no caso, resolver isso de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais leve, de uma forma mais racional, e os filhos, eles passam a vivenciar isso como uma verdade. No início da nossa conversa, você até colocou esse ponto, né? Eu trago isso como uma verdade. Né? Famílias desestruturadas, por exemplo, os filhos levam aquilo como uma normalidade. Né? Resolver tudo no grito, resolver tudo impondo, resolver tudo. Aquilo é o mundo que eles estão vivendo. Então, para essas famílias, no caso, eles vivenciavam isso de uma forma bem mais leve, né? E assim, a partir dessas vivências, eles construíram o quê? Um elo de lealdade, de conexão. Eu me conecto com meus pais, independente do que tenha acontecido. E aquela frasezinha da parentalidade, que eu acho ela muito bonitinha, ela é muito verdadeira. Teu filho corre de você ou corre para você? Né? Isso é real quando você tem uma parentalidade, quando você tem aí um elo de construção emocional com o teu filho, mesmo em momentos desafiadores. Sim, precisa ser exatamente nos momentos desafiadores que eu tenho que me posicionar dessa forma. Então, assim, essa competência, né, que depende também do tipo de experiência que a criança, no caso, tem na infância, porque ela é aprendida, né, Joana? Tudo isso é aprendido, né? Então eu tenho isso desde o início da minha vida, desde que eu tenho, desde que eu me sinta como sujeito perante a minha família, aí eu levo isso para o meu ambiente escolar, levo isso para a empresa, para a escola, para a igreja, para as minhas relações, no caso, pessoais. E aí não precisa só saber que isso existe. Enquanto pais, nós precisamos ensiná-los. Ela não é aprendida, né? Eu não tenho aí um cérebro neuroplástico que eu posso dar uma outra, dar um outro significado para o que eu vivenciei. Então, além de saber que eu posso dar para o meu filho isso, primeiro eu preciso, no caso, ter esse entendimento. Mas eu preciso ensinar meu filho a ser assim, a se regular, a ter essa noção de regulação, né? E aí, a partir disso, né? John Gottman, ele disse que tudo isso se baseia aí num grande senso e origina-se no sentimento mais profundo que nós temos com os nossos filhos, que é o sentimento de amor. Mas hoje a gente sabe que amar os nossos filhos somente não é o bastante para que a gente possa estar dando para eles uma educação respeitosa, para que a gente possa estar ensinando para eles, no caso, a serem adultos emocionalmente inteligentes. Né? Então o amor só não basta. Eu preciso estudar, preciso estudar. Eu sempre falo isso, alguns pais assim escutam isso meio que, mas por quê? Precisa. Você precisa estudar sobre desenvolvimento humano, você precisa ensinar sobre as fases do desenvolvimento infantil. Você precisa estudar isso é a pura verdade. E a minha maior bandeira é essa, Magda. Precisa. Sair daquele palanque que a gente acha que é pai e mãe. É que a gente foi tão reprimida enquanto criança. Criança, você fica quieta, não tem voz, não tem vez. Quando os pais estão falando, você tem que calar. Não foi assim que você cresceu? Dificilmente. Exato. Não foi assim sua infância? Né? Engole choro. Ah, tá com problema nisso. Não quero saber dos seus problemas, não. Podia até não falar assim, mas não se interessava. Então você não foi tão não visto enquanto criança, porque essa era a norma, né, Magda? Não é porque isso era a norma, isso era a regra, isso era ser obediente. Não é, hoje pais eram terríveis, é porque isso era o que se esperava de uma criança. Só que você foi completamente apagada e apagado enquanto ser humano, sem seus pais se darem conta. Então você foi tão pouco, você teve tão pouca voz enquanto criança, quando você se torna pai e mãe, a gente sobe no palanque da autoridade. Agora eu tenho. Agora é minha vez. Agora meu filho vai me ouvir. Agora eu vou pôr limite. Não puseram limite em mim, agora eu vou pôr limite também, né? Isso. Os nossos pequenos, a gente vai perpetuando, gente. A gente vai levando de geração em geração métodos e formas de se olhar que, por mais que a gente honre e admire as gerações passadas, e isso precisa ficar claro, o respeito, a honra. Claro. Mas, gente, as coisas se atualizam. E como não se preparar e estudar, indo para estudar na faculdade, não precisa
assistir longas aulas, é assistir uma live, assistir pílulas de conteúdos, né? Fazer uma leitura leve, cada um vai gosta, ouvir um áudio, vídeo áudio, que seja, né? Mas precisa, gente, porque é o seu maior projeto de vida. Vida, verdade. Ontem eu me arrepiei e chorei no final da live com a Mônica. Eu sou um poço de emoções. Não é diferente de mim. Não é, Joana? A Magda também. É. Isso, a live vou falar aqui de novo. Depois que eu me tornei mãe, eu me redescobri, porque a gente se redescobre, né? Quando a gente é verdade. A gente nasce quando a gente nasce, a gente renasce na adolescência e renasce quando se torna pai e mãe. Na maternidade, tá falando, né? Eu quis mergulhar dentro da Joana e conhecer a Joana. E trabalhar a inteligência emocional. Eu tenho até uma pergunta para você, Magda, que eu acho que deve ser a pergunta. Então eu me dei conta de que é a situação da minha vida. Eu não preciso esconder meu choro, né? E ontem a Mônica foi falar de uma coisa tão linda, que é a gente está criando seres humanos que podem mudar a nossa realidade. Claro. Veja o que está vivendo, vai ficar. Veja o caos de mundo que a gente está vivendo, com pessoas agressivas, com guerras acontecendo, com pessoas maldosas, gente que não respeita o amargas, né? Amargas, egoístas. Né? Então, como a gente transforma isso? Está nas suas mãos, está aí na sua casa. São seus filhotes, lindos, maravilhosos. Então, eu quero filhos educados. Eu quero seres humanos educados e respeitosos. Comece agora. Educada e respeitosa também. Eu tenho que ensinar a inteligência emocional. E aí minha pergunta que tá nas nossas mãos, né? A mudança do mundo, nas mãos das famílias. Magda, como que eu começo esse processo de inteligência emocional? Eu tô assistindo essa live aqui, eu quero... entendi. De onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Como é que eu faço, né? Eu faço o quê com isso tudo, né? Então, o primeiro passo, Joana, que eu sempre falo nos meus atendimentos, sim, Magda, mas aí eu começo quando? Você começa, se você não tiver filhos ainda, se você tiver em projeto, no caso de casamento, de filho, você começa a partir de agora com você. Lembra conhecer-se, o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. Primeiro passo, libera as suas emoções. Faça com que você tenha isso muito claro. Quem é você? Mas eu fui muito repreendida, eu fui muito reprimida, a minha infância foi muito difícil. Sim, isso não te constitui hoje como pessoa. Foi. Você pode fazer isso uma nova história, você pode ressignificar isso. Você pode, no caso, acolher essas emoções. O que é que eu faço com esse choro, com essa tristeza? Acolhe, se permita. Você pode se acolher e depois eu vou fazer isso o quê? O que é que eu vou fazer com essa tristeza? O que é que eu vou fazer com esse choro? O que é que eu vou fazer com essa mágoa? E aí, a partir daí, a partir da tua identificação, por isso que os pilares da inteligência emocional, o número 1 é o autoconhecimento. Então, a partir de você saber de fato quem você é, qual é o teu papel enquanto mãe, enquanto pessoa, enquanto ser humano nesse mundo, né? Onde você quer chegar. Então, a primeira coisa, se conhece, libera todas essas mágoas que estão aí dentro de você. A ciência hoje, ela estuda a criança interior, que é muito inteligente esse estudo da criança interior. E a gente sabe que o que se passa na infância não fica na infância. Isso tem tudo a ver com inteligência emocional, sim, de se conhecer, liberar aquilo que hoje não está te fazendo bem e reprogramar o teu cérebro para uma nova vida, para uma nova história. Você conta a sua história de acordo com o teu potencial e de acordo com o teu olhar. Então, começar a inteligência emocional, número 1, se dê um presente de se conhecer, de liberar as mágoas, de liberar coisas do passado, de tristeza, sabe? Assim, mas eu grito muito com meu filho, eu isso e aquilo. Ok, não tem problema, nós somos seres humanos em construção. O que eu posso fazer a partir de agora? Então, a partir de agora, justamente o que Joana foi, não precisa ir para uma faculdade, mas de repente, ler um bom livro que fala sobre desenvolvimento humano, sobre emoções, né? As lives ajudam muito, a internet está aí coberta, no caso de boas informações, livros, no caso,
com boas informações, a ciência tem comprovações excelentes também. Então, a partir daí, você começa a visualizar as coisas de uma forma diferenciada. Terapia. E aí, eu ia chegar lá. E uma das ferramentas que te auxilia muito é a terapia. Todo mundo precisa de terapia? Não acho assim, não vejo que todo mundo precisa de terapia. Mas que terapia é um elemento importantíssimo para que você possa se doar para você mesmo, que você possa se conhecer, para que você possa se fortalecer, isso é verdade. Então, não assim, há, né, Magda? Não há contraindicação, muito pelo contrário, de forma nenhuma. Logo no início eu conversei com vocês, né, falando aí sobre os atendimentos da parentalidade, que algumas mães passam a vir para a clínica justamente por isso. Ai, meu Deus, então não é meu filho que precisa de terapia. Eu preciso tirar isso. Por que tudo isso? Porque nós somos constituídos de crenças, julgamentos, hábitos, culpa. Isso nos forma também. Então, tudo isso pode ser ressignificado. Hoje eu posso saber que não vai agregar, acrescentar na minha educação com o meu filho. Hoje eu tenho um outro olhar. Então, a partir do momento que eu me dou o direito de melhorar enquanto pessoa, porque eu sou um ser em construção de toda hora, todo minuto, isso vai te facilitar a tomar novas atitudes, novas ações, a ter um novo posicionamento, um novo olhar sobre o choro do teu filho, sobre o grito, sobre aquela testinha franzindo assim que tá querendo alguma coisa, sobre o jogar os brinquedos, sobre o dizer não, porque você vai se permitir a estudar tudo aquilo. E antes você era reprimida. Não chora, não pode, cala a boca, sai daqui. Né? Então existe o caminho do meio. Né? E esse caminho do meio é muito interessante. E aí, quando John Gottman fez esse estudo, estudou essas famílias por muito tempo, ele colocou algumas etapas, no caso, bem-sucedidas, que ele identificou como habilidades da inteligência emocional a partir daquelas famílias. E um dos primeiros itens que ele pontuou foi que esses pais que agem a partir da inteligência emocional, eles percebem as emoções das crianças. Né? Então, assim, eles, além de perceber, eles sintonizam os sentimentos, no caso, das crianças. E a partir daí, quando ele percebeu, ele reconhece nessa emoção, né? Reconhecer nessa emoção, no caso, uma oportunidade grande de intimidade de aprendizado. Então, nos erros também são excelentes oportunidades de aprender. Eu ensino e estou dando a oportunidade para o meu filho aprender. Então, eles percebem, no caso, eles reconhecem aquilo, né? Por quê? Porque quando você nomeia essa emoção, nós estamos ajudando a criança a integrar o seu cérebro. Lembra da corregulação? Então, é justamente nesse momento que eu auxilio, eu ajudo o meu filho a se autorregular. Eu tenho uma correlação aí com os dois cérebros, no caso, com as várias estruturas cerebrais que eles têm. Né? Os estudiosos dividem em parte alta e em parte baixa, de repente pode ser até um outro momento de uma live, né, Joana? Que é super interessante. Mas aí eu integro, no caso, o cérebro do meu filho, ensinando essa autorregulação. O outro é ouvir com empatia. Nós já falamos vários exemplos aqui. Caio, né, meu filho? Poxa, dói, eu sei. Quando eu caí assim também, doía. O que você está dizendo para o seu filho? Eu estou legitimando a tua dor e eu sei que está doendo. Cai, menino, deixa de besteira, passa aí a mão, acabou. Isso aí é bobagem. Olha a diferença, né? Então, ouvir, né? Perceber, reconhecer, ouvir, no caso, e, de fato, legitimar aquele sentimento. Todo sentimento, gente, é legítimo. Ele precisa ser legitimado, ele é genuíno de cada um, né? E a outra coisa é ajudar a criança a encontrar palavras para identificar aquilo. Nós, adultos, muitas vezes a gente diz, poxa, eu tô tão assim, eu não sei o que é que eu tenho, não sei dizer. Veja, né? O nosso córtex pré-frontal aí, ele vai amadurecer a partir dos 25 anos de idade. A gente está em eterna construção, uma criança com 3, 4 anos, 1 ano, primeira, segunda infância, ele não tem essa parte emocional amadurecida. Né? Nós, né?
os adultos da relação, nos perdemos muitas vezes. Imagine eles que não têm esse amadurecimento. Não é porque eles não querem, é porque eles não têm de fato isso. E aí, esses pais, eles, no caso, eles exploram estratégias para solucionar problemas. Deixa ele pensar. Não vai dizendo logo, olha, filho, toma aqui. Não. Ajuda o teu filho a raciocinar. Isso você está dando possibilidade de habilidades emocionais, socioemocionais. Deixa ele ver o que ele pode resolver com aquela situação que ele está vivenciando no momento, né? A criança, ela aprende com os erros, né? E nós temos um papel importantíssimo, que é de ajudá-los, no caso, a solucionar esses problemas. Agora, escuta mais um pouco e depois você vai regulando direitinho com essa intenção de ter a inteligência emocional como um hábito, como algo normal, natural, assim como a gente respira. Então, o John Gottman, nesses vários anos de estudo com várias famílias, ele percebeu exatamente isso. A diferença, o que é ser um pai emocionalmente inteligente, uma pessoa emocionalmente inteligente, é exatamente ter essas resoluções. Os problemas existem, os problemas vão acontecer, as dificuldades vão acontecer, os desafios, que esse nome é muito vivenciado na maternidade, desafio e paciência, eles vão existir, mas se você tiver com isso, como a tua principal atitude enquanto pai, vai te facilitar e o elo de construção entre o teu filho vai ser bem maior e bem melhor, né? Quer pontuar alguma coisa, Joana? Correr de você. Eu tenho uma pergunta. Eu sou a pessoa que adora. Uma mãe que estiver aqui escutando, o papai pode perguntar assim, que eu sei que é uma pergunta que vocês fazem muito, né? Tá, mas e aí? A Magda falou tudo isso, e aí meu filho tá lá, e aí ele tá no shopping, e aí ele começa a se jogar no chão, se debater, e tá todo mundo olhando, e que vergonha, e tá aquele olhar inteiro ali daquela sociedade, né? Aquela pressão social. Cobrança. Sim, não vai fazer nada não, né? E aí, vai deixar criança horrorosa fazendo um escândalo desse? Parece que a gente tá até ouvindo as vozes, né? Nossa, gente, que mãe é essa? Olha o filho ali fazendo aquilo, né? A gente aplica inteligência emocional nessa hora, como a Magda falou, e né, você vai receber essa emoção da criança, porque ela não tem condições de reagir. Seu filho não é um pestinho, né? Seu filho não é mal criado, nem mal educado. É um aprendizado. Ele nasce pura emoção, né? Então ele precisa de um tempo para amadurecer essas emoções. E essa é ai, se fosse meu filho, né? Arrastado ele para casa, não traria ele aqui nunca mais. Só que, olha só, notícias boas sejam compartilhadas, né? Então, verdade seja dita. Seu filho não tem como reagir de outra forma, né? Se ele não está reagindo dessa forma explosiva, ele está com medo de você. E ele está reprimindo essa emoção. Então, a partir do que usa emocional para naturalizar essa explosão, essa birra, né? Eu estou serenizando o meu olhar, calando a sociedade, porque não importa o que a sociedade pensa, não importa o que os outros pensam. Os outros não estão na sua vida, os outros não estão construindo elo, que é a palavra que a Magda... Eles não estão construindo um elo, um laço de amor com seu filho. Conexão, nada disso. É você. Então, assim, você precisa aceitar e compreender um fato da biologia humana. Seu filho vai explodir. Uns mais, outros menos. Ele não consegue lidar com as emoções tristeza, raiva e medo da forma que a gente consegue, mal e mal. A gente, a Magda disse, né? Isso. Então, e a pergunta é, o que a gente faz, Joana? Igual a Magda falou, acolhe, aceita, isso. ajuda a regular, mas tá demorando muito, ele tá me batendo. Ué, gentilmente você se afasta um pouquinho, ele bateu, segura a mão dele com calma. Contém. Com calma. Isso. Tô nervosa. Vai respirando, pede pro pai assumir. Mas não adianta entrar na explosão nem no descontrole com a criança, porque a criança só vai desregular mais e mais e mais.
você vai ficar mais nervosa ainda, você vai ameaçar. Ameaçar não resolve nada, ela nem vai entender o que é essa ameaça, ela só vai entender que tem uma mãe que está rejeitando a mim. Eu devo mesmo ser horrível, porque eu só sei agir dessa forma e meus pais estão, né? Isso. Vai trazer consequências muito maiores para essas crianças. E depois não adianta dizer, porque muita gente que vem no meu Instagram para dizer que é bobagem, né? Você tem que bater mesmo, você tem que dizer que vai bater em você depois. É por isso que, Nossa, é. gente, assim, a ciência já tá aí. Você só não aceita se você não quiser. A responsabilidade é sua enquanto pai e mãe. A gente tem pesquisa já em presídios. Os presos, todos relataram histórico de violência em casa. Então, se bater... É a generalização da violência, né? A transgeração. Isso. Se bater, ameaçar, punir, ser agressivo resolvesse, poxa, a gente não tinha presídios no Brasil na quantidade que a gente tem. Né? A gente não tinha essa situação horrorosa de crime, criminalidade que a gente tem. Eu sou bem enfática com isso daqui, sabe? Porque até revoltada às vezes, sabe? Porque querer se agarrar no bater resolve, cego. Porque tá todo mundo tá mostrando que não é assim. Então trabalhar com você, a sua inteligência emocional, o seu autoconhecimento, o que em mim eu preciso transformar. Em mim, no meu olhar, eu preciso dar. E a outra ponta é muito bonita, Magda. Quando os pais aprendem isso, e eles falam, eu vou dizer o que os pais falam, que é uma gracinha. Eles nossa, pareceu mágica. Eu fui, meu filho fez o maior escândalo no shopping, daí eu me mantive firme, né? Dei amor, dei acolhimento, segurei a onda, por dentro eu tava meio nervosa, mas eu fui segurando. Meu filho parou. Meu filho parou a birra. Né? Então eu falo, não é. Você mudou o seu comportamento. Isso, é a conexão, né, Joana? E a criança sente, né? E a birra pode durar 40 minutos, tá, gente? Sim, até, eu já ia dizer isso. E o tempo de birra pode ser mais do que a gente espera, né? Pode ser aí mais de 30, 40 minutos, ele pode estar lá naquela aflição emocional, naquela explosão emocional, né? Vai para um lugar reservado, se você está incomodada, não deveríamos nos incomodar, mas se você está... Cala a boca, né? Primeira coisa, cala, se cala. Ele vai para um cantinho e fica, e aguarda, né? Tô aqui, filho, eu sei que você tá nervoso, o que a Magda ensinou nessa live aqui, eu sei que você tá nervoso, nomeia, mamãe tá vendo, vai passar, tô aqui do seu lado, quando você precisar, mamãe tá aqui para te dar um abraço, né? Eu no seu lugar também ficaria nervosa, se eu quisesse, o pai falasse que não, se eu quero ali um perfume e alguém fala assim, não, né? Ué, como assim não posso comprar? Por que não? Ué, eu quero ir lá comprar. Por que não? Quem é você? Né? Se é meu pai, se é meu pai. E aí? A criança não vai nem entender. Eu que mando, mas eu quero, é um impulso. Elas são movidas pelo impulso. Elas não têm o freio ainda. Ô, Magda, tem uma pergunta aqui, ó. Minha filha tem 14 anos. Como começar essa relação mais saudável, essa educação respeitosa? Você tem alguma recomendação? Nós acabamos de falar, né? Como começar? Primeiro, olhando para você, se conhecendo, onde eu posso melhorar? Se teve uma infância, no caso, que tem muita coisa aí que não foi tão positiva, libera isso do teu pensamento, do teu sentimento. Tenha certeza que você pode se reconectar de uma forma diferente com a sua filha. Primeiro com você mesmo. E essa história pode ser mudada, né? Escuta mais, valoriza mais o que ela fala, traz ela para perto de você, né? Quando ela tiver esse sentimento, ela vai estar correndo para você e não fugindo de você, como a gente falou. Então, a base, o início é se conhecer, onde eu posso melhorar. Eu não posso melhorar o outro se eu não tiver uma outra visão de mudança. Eu sou mãe, eu tenho um papel importantíssimo que é de educação, mas
onde a minha educação está sendo positiva, e isso também parte-se de uma consciência emocional. Não é porque eu sou mãe, não é porque eu tenho essa autoridade de mãe que tudo pode estar certo. Não, né? A empatia, o reconhecer, no caso, as mudanças, ela faz parte, no caso, de uma humildade enquanto pessoa. Não é porque eu sou mãe, eu posso gritar, porque eu sou mãe, você tem que me obedecer. Gente, isso foi há muito tempo atrás que era assim, né? Tinha alguém que a gente tinha que obedecer cegamente. Mas hoje as relações, elas são construídas de uma outra forma. Elas são construídas a partir de um elo, de uma conexão, de um amor de verdade, de uma outra forma. Eu posso falar isso com outro tom, dando opções, no caso. Então, começa primeiro a tentar... faz uma viagem para dentro de você. O que eu posso mudar enquanto pessoa? E na minha relação com a minha filha, o que é que eu posso mudar? Onde é que eu posso buscar ajuda? E aí você vai ver que vai começar a clarear muita coisa. E as relações, elas começam a ter um outro formato, uma outra dimensão. Falando, Joana, você fez um comentário bem interessante, e eu também acho isso muito interessante, que a gente sempre tem um olhar, saber como o outro está nos vendo, como é que a sociedade está nos vendo. E isso é uma quebra de paradigma muito grande quando a gente fala de educação respeitosa. O filho está gritando, para ser um bom pai, eu tenho que ter uma autoridade de gritar mais do que ele e fazer com que ele se cale, por isso ou por aquilo. Isso era nas relações anteriores, nas relações doentias de fato que tínhamos, né? Que nós acreditávamos que essa era que dava, de fato, uma educação correta. E isso traz muito para a realidade hoje. Os pais se sentem culpados se eles não gritam, se eles não batem, se eles não colocam de castigo. Principalmente quando as ocorrências elas são vivenciadas no meio da sociedade. Né? Quando você está no shopping, quando você está numa farmácia, quando você está no supermercado, numa festinha de aniversário, eita, esse pai aí passa a ver como pai permissivo, isso aí, o filho daqui a pouco bate nele, daqui a pouco vai mandar nele, daqui a pouco vai ser isso aqui. E como você muito bem colocou, a ciência tem desconstruído isso de uma forma muito pontual. E eu quero te dar um exemplo, eu fico sempre muito orgulhosa quando eu passo isso e que algum pai, alguma mãe, depois me traz isso como uma realidade, assim como você teve. Isso, assim, para mim é formidável. Para mim, intensifica, de fato, esse meu papel enquanto educadora parental, enquanto mãe, enquanto pessoa, de fato, que pode ajudar o outro. E quando isso vem para o lado como mãe, aí tem uma dimensão maior, né? Então, Marjorie, né? Quem me conhece sabe que a coruja aqui é muito grande. E aí ela veio toda orgulhosa. O olho chega a fazer assim. Mãe, a senhora não sabe o que aconteceu no supermercado hoje. Se a senhora tivesse lá, ele disse até assim, né? Ainda fez até uma gracinha. E Pedro foi abrir um biscoitinho dele. Quando abriu, caiu o biscoito para todos os lados. Você imagine o chororô que foi. Começou a chorar, esperneou e a Marjorie lá. Sim, filho, é horrível. A mamãe também achava isso. E uma mulher olhando para ela. Ele tá chorando muito, ele tá gritando muito. Aí ela olhou e disse, tá, mas se fosse eu também estaria assim. Se eu tivesse comendo alguma coisa que caísse no chão, eu também não estaria contente. Ah, mas aí eu não lembro a outra coisa que ela falou. Mas assim, resumindo. Veja que interessante. E depois ela pediu desculpa para a Marjorie. Lembra que a Marjorie disse depois, desculpa, porque a Marjorie olhou para ela, deu esse exemplo e deu as costas para ela, nem ligou com o que ela disse. E Pedro daqui a pouco se acalmou. Então, eu tô trazendo isso bem pessoal, porque isso fortalece quando eu atendo pais. Sabe? Quando eu passo aquilo que nós estudamos, aquilo que a ciência prega e que já está tão informado, já é tão informado para todo mundo, e quando a gente compra essa ideia da mudança, isso de fato acontece. Então, eu acredito que essa senhora que abordou Marjorie, ela passou o dia inteiro pensando, meu Deus, mas que mãe foi aquela? Depois o menino ficou quieto, Marjorie colocou ele no braço, saíram, pronto. Então, é isso. Isso que se chama de empatia. Quando a gente fala na empatia, não é só o termo em si, mas se conectar com a dor do outro. E criança, principalmente.
principalmente criança que não tem a corregulação automática, né? Principalmente. E aí, Joana, fechando aqui os estudos de John Gottman, as vantagens da preparação emocional, o que ele pontuou, né? Tudo aquilo que a gente já falou aqui. Mas ele pontua assim, quais são as vantagens para os pais, né? Significa perceber os sentimentos dos filhos e ser capaz de compreendê-lo, tranquilizá-lo, guiá-lo a partir do reconhecimento dos seus próprios sentimentos, que foi exatamente todos os exemplos que a gente teve aqui. E para os filhos, no caso, é a capacidade de controlar impulsos, motivar-se, ser empático. E também foi visto por essas famílias, eles acompanharam as crianças por muito tempo em relação ao desenvolvimento, que essa pesquisa eles observaram que as crianças que tinham, no caso, essa família dita como pais educadores emocionais e pais preparadores emocionais, fisicamente elas adoeciam menos. Né? Elas eram menos sujeitas a doenças infecciosas, inclusive, né? Elas apresentavam, no caso, um melhor desempenho acadêmico. Lógico, né? Se eu sou bem acolhida, se eu tenho conexão, se eu tenho aí um elo de amor, eu vou me desenvolver mais rápido, né? O meu neurônio espelho já está me afirmando isso, né? Então, essas crianças, elas tinham menos risco de envolvimento com drogas, nesses estudos, né? O relacionamento interpessoal, ele era bem amável em relação a isso, eles construíam laços de amizades com mais facilidades, mantinham esses laços de amizade, né? Então, assim, a parte do equilíbrio emocional era visivelmente quando havia, no caso, alguma desconexão com esse grupo. E aí o que você apontou em relação às empresas, né? Pessoas que têm a inteligência emocional de resolução de problemas mais focado, né? Mais leve, né? Com mais respeito ao outro. Então foi percebido nesses estudos tudo isso. E uma outra coisa que a ciência comprova também, isso aí a gente já parte para uma parte estrutural do cérebro, que os pais que são preparadores emocionais, que agem dessa forma respeitosa, nos momentos, no caso dos estressores, quando eles agem assim, o sistema nervoso central, ele recebe aquilo como um efeito calmante. Eles têm uma queda aí na pulsação, na toda a parte sanguínea. Veja como isso é forte, né? Então eu saio daquela tensão e tenho aí uma parte de mais calma, né? Então, é muito interessante. Não é só exemplo, mas é comprovação científica. É a quantidade de pessoas, de famílias que hoje vivem mais estruturadas em relação a isso, né? E outra coisa que eu aponto também, sabe, Joana, a gente fala de inteligência emocional, mas isso abre um leque para muitas coisas. E a gente fala muito sobre as alterações emocionais que hoje nós temos, né? O Brasil hoje é um dos países com maior índice de ansiedade do mundo. E segundo estudos, essa ansiedade, essa alteração emocional, ela veio lá da infância. Veja como isso é forte, né? Como tem um peso muito grande em relação a isso. Com certeza. Como a gente precisa. Muito, né? A gente... Mas não vai dar tempo de responder. Eu vou... Amanhã ainda, mas porque eu tive muitas perguntas na live de terça, de ontem, e hoje a gente não conseguiu responder algumas perguntas. Amanhã eu vou tentar abrir uma live, depois eu vejo o horário só para responder perguntas, tá? Então vocês podem entrar legal. ao vivo e mandar a pergunta que vocês quiserem. Não vou nem trazer tema específico. Eu vou até printar essa pergunta aqui. Deixa eu printar aqui. Como é que printa, gente? Eu quero vocês uma dica de livros. Eu tentando printar, desliguei a live. Mas printei aqui uma pergunta da Rai. Depois, Rai, você me fala a idade do filho, que quando eu abrir a live amanhã, eu já começo com sua pergunta, tá? Já começo respondendo a sua pergunta, depois eu deixo salva também. E essa live vai ficar salva. Não dá pra gente falar tudo, senão a gente passa aqui muito. É verdade. Mas
A Magda, alguma coisa antes de encerrar? Eu vi que você queria falar. Eu quero deixar como dica um livro bem bacana, é uma leitura super gostosa de ler, Inteligência Emocional e a Arte de Educar Nossos Filhos. Então, para quem não conhece esse livro, é uma dica. Para quem quer começar, aí foi a primeira resposta que a gente deu, né? Acho que para adolescentes de 14 anos, né? Isso eu não ouvi o nome da mãe. Mas começa por aqui. Além de se conhecer, além de dar esse olhar respeitoso e gentil para você, aqui é uma boa dica. Aqui vai te ajudar também. Deixa esse livro aqui como dica para todos que estão aqui. Gente, vamos encaminhar para o encerramento. Quero agradecer a todos vocês. Quero fazer um convite especial. Na segunda-feira, dia 21, 22 e 23, eu vou iniciar das birras ao bom comportamento, onde eu vou falar para uma jornada gratuita. Clica no link da minha bio, se inscreve, você vai ser direcionado a um grupo do WhatsApp. Os grupos estão muito bacanas, estão bem movimentados, tem muita gente já que se inscreveu. E nesses dias eu vou conversar com vocês, tem toda a estruturinha que eu montei para contar para vocês um pouquinho o que é a birra, o que é esse comportamento da criança. Como que a gente pode aprender sobre esse comportamento para que a gente ajude os nossos filhos a passar por essa etapa, que é a etapa mais importante da história dos humanos. São os 6 primeiros anos de vida. Os seus 6 primeiros anos de vida definirão o adulto que você vai ser, tá? Então, eu quero falar muito sobre as dicas, sobre prática, o que fazer, como lidar, responder um monte dessas perguntas que vocês fazem por aqui. Então, se inscrevam. E, Magda, quero deixar um beijo na você. Dizer que eu te adoro muito. Muito obrigada. Que lindo! Espero te ver em outra live, em alguma aula aí que a gente organizar. Entrem no Instagram da Magda, tem muita informação. Olha, né, Magda? Que é uma das ajudantes, né? Tudo que está ali ao entorno aí da... Porque às vezes mas é tudo que está no entorno aí da pré-concepção, concepção e a pós-concepção também. E a pós. Né? Isso, exato. Aquela... Eu... Fala, querida. Fugi um pouco, Joana. Eu não te ouvi no finalzinho. Pois é, falhando, né? Deu uma falhadinha. Agora voltou. Muito, né? E perguntei se tinha alguma coisa mais que você queria comentar. Que falhou, também quero agradecer, na realidade, né? Para mim sempre é um motivo assim, de honra, de fato. Eu adoro falar sobre parentalidade, sobre perinatalidade, adoro me fazer presente. Eu assim, adoro aprender. Eu já estou inscrita. Eu acho que eu fui uma das primeiras... Adoro todo esse conteúdo que você passa, realmente é muito agregador. E quero agradecer a todos vocês que estão aqui. A gente fica feliz, né, em aceitar esse convite, fica feliz em estar aqui. E estou à disposição. Sempre que fizer sentido para você, eu estou aqui. Tá bom? Obrigada, Magda. Um beijo para todo mundo. Fiquem atentas aí, que assim que der, talvez até hoje eu consiga fazer isso, abrir essa live só de perguntas. Entre hoje e amanhã eu devo aparecer só para responder perguntas aí do mundo desafiador aí dos nossos pequenos. Isso. Beijo grande para todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.